Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, meu querido EPiano, minha querida EPiana, meu tchutchuca e minha tchutchuca. Você que tá aí ansiosamente na luta do concurso público, sabe que a gente está aqui todas as sextas-feiras trazendo esse programa maravilhoso, a EP Atualidades, eu e meu amigo professor Nilton Matos. Hoje, de fato, a gente chega no momento tenso dessa relação, tá? A gente rompeu, de fato. Recebi, esses dias o convite, do casamento. Olha aqui, ó. Não sei se dá pra você ver, tá? Meu câmera vai me ajudar. Você tá vendo aqui, ó. Professor Nilton casando. Tá, eu lembro daquela música, Recebi o convite do seu casamento, com letras douradas num papel bonito. Chorei, pois então, acabou, tá? Acabou, não tem mais Nilton, não tem mais Trigueiro, agora é cada um por si e Deus segure na mão do diabo. Meninada, eu tô brincando, professor Nilton, mais uma vez teve aquele problema, Não pode sentar, aquela coisa. Tá, e na próxima semana eu espero que ele volte para a gente falar aqui sobre mais alguns excelentes temas, A gente acabou de ver aí nosso querido STF, aceitando a denúncia aí contra o nosso gloriosíssimo presidente do Senado, Renan, 45 mil conto, Márcio, de peculato. Eita, diabo, O negócio foi sério. Então, assim, meninada, a gente vai trabalhar aqui alguns pontos que são hoje ligados à questão da China. Pô, Trigueiro, China, que negócio batido, China sempre cai em prova, sempre, galera. E é importante, de fato, entender por que a China é tão relevante no mundo. É engraçado porque toda vez que você, caro concurseiro, cara concurseira, pensa na China, eu digo sempre isso, algumas coisas naturalmente vêm à sua cabeça. Exemplo, Trigueiro, a população chinesa. Pô, pensou na China, você vai pensar logo na população. Mais de 1,350 bilhões de indivíduos vivem na China, é ainda a maior população do mundo, tá? Quando eu digo é porque a Índia vai ultrapassar a população chinesa ainda no decorrer do século XXI, mas ainda é a maior população do planeta, vamos ajeitar isso daqui. Isso é comum. E com mudanças na questão da população, já eu falo disso, você pensa na extensão territorial da China, não é isso? Maior país do mundo, nós sabemos que é a Rússia, logo em seguida o Canadá e a China sendo o terceiro maior território do planeta. Você vai lembrar, todo mundo lembra, É impressionante. Fala da China, muralha da China, parece que só tem isso da China, China todinho. Terceiro maior território do mundo tem o que? A muralha. Eita, muralha da China, Que protegia a China contra os ataques, mongóis, tá? A muralha da China, beleza. Este suntuoso dragão aí de vários séculos, legal. Aí você pensa na economia da China, beleza. Segunda maior economia do mundo. Moçada, óbvio que tudo isso é relevante, não tem a menor dúvida, tá? Mas uma coisa que eu estou corriqueiramente batendo nas aulas é que a China tem, para falar de China, tem uma palavra que vai marcar muito mais a China do que talvez essas. Qual é a palavra, Trigueiro, que vai marcar a China? A palavra é essa aqui, ó. Você pode até juntar aqui todos esses elementos, talvez com exceção da Grande Muralha, vivem um processo de transição. A China vive uma transição. Seja nos aspectos populacionais, seja até mesmo nas disputas de territórios que ainda existem entre China e outros países, ou até mesmo dentro da China com relação a áreas que querem tornar-se independentes, a própria economia, e isso tudo é cobrado em prova. Um dos aspectos que a gente gosta de lembrar sempre, que pode aparecer
no caso da China e no caso das provas, refere-se à demografia chinesa, refere-se à população na China. E óbvio, você vai lembrar que entre muitas mudanças das quais a China está passando, o ano de 2015 marca o fim de uma política muito conhecida por todos, que é a chamada política do filho único. Política do filho único, beleza? E aí tem gente que já se desespera. Vixe Maria, agora fudeu. Porque agora a China vai entupir de chinês o que já é entupido de chinês. Calma, galera, não. O que é que está acontecendo com a China? Qual é a palavra? Transição. Então, o que é que já vem acontecendo com a China? O fim da política do filho único no ano de 2015, tá? Na realidade, é um reflexo das mudanças que já vem acontecendo na China. A partir do ano de 2013, na realidade, a gente já tinha tido um relaxamento, tá, dessa política. De 2013 para frente, se você, chinês, homem, casado com uma chinesa, mulher, e os dois eram filhos únicos, vocês já podiam ter 2 filhos. E aí em 2015, a gente mudou, porque a partir de 2015, agora todo mundo, independente se é filho único ou não, poderá ter já o seu segundo filho. Então, Trigueiro, a gente já vem passando por uma mudança. Vem, a China que hoje tem 1.350.000.000 de indivíduos, vai terminar o século XXI, tá? Vai entrar no século XXII com algo próximo de 900 milhões de habitantes. Trigueiro, a China vai perder quase 500 milhões de habitantes no decorrer do século XXI, com certeza. São projeções, óbvio, uma falha ou outra, mas a rigor é isso. Então, meninada, a China vive um momento de transição, com certeza. E isso está refletido aqui, na população. Outra mudança importante é com relação à economia. E esse é um assunto que está mais na moda, talvez, do que o assunto população. Por quê, Trigueiro? Se a gente parar para analisar a China nas últimas 3 décadas, aliás, eu diria que nas últimas 4 décadas, mas enfim, eu vou colocar aqui nas últimas 3 décadas, tá? O que é que tem acontecido com a economia da China nos últimos 30 anos, 40 anos? A economia da China ela veio crescendo numa velocidade assustadora, né? Crescendo, às vezes, mais de 10% ao ano. Mais de 10% ao ano. É muita coisa. E agora, a China, deu um susto na negada. Que foi? Olha o título, Recessão da Economia Chinesa. Esse título ele tem um problema seríssimo, porque eu já vi em artigos espalhados aí pela internet falando justamente dessa recessão na economia chinesa. Galera, cuidado com o termo recessão, tá? O termo recessão ele é perigosíssimo, porque dá a ideia de que a China vive uma crise, de que a China está vivendo um momento de queda, além de déficit na sua economia. De jeito nenhum. O dragão chinês, ele tá ficando mais velho, mais coroa, tá perdendo fôlego, né? Tá. Mas isso, vamos dizer, é planejado. Planejado, Trigueiro, é. Eu não posso falar em recessão na economia chinesa, de jeito nenhum. Então eu falo em quê? Você vai falar em desaceleração da economia chinesa. Desaceleração da economia chinesa. Está diminuindo, Trigueiro? A economia chinesa vem perdendo fôlego? Vem. Se você pegar o PIB chinês, que vinha crescendo nas últimas 3 décadas, mais de 10% ao ano, no ano de 2015, foi o que aconteceu com o PIB da China. Ele cresceu somente 6,9%. Ah,
recessão, né? Cresceu 6,9%. Ou o Brasil numa recessão dessa nos dias de hoje, meu irmão, ia fazer uma diferença. Dia 4 ninguém ia para as ruas mobilizado, né, por um movimento que não mobiliza muita gente. Então tá difícil o negócio, né, cara? Tá 6,9% de crescimento. Trigueiro, isso não é bom. A economia chinesa pode ser cobrada na prova. A economia chinesa vem desacelerando desde quando? Isso é uma pergunta que pode aparecer. Desde 2010, a gente passa por esse ou por esta desaceleração da economia na China. Trigueiro, e o que é isso pode gerar? Qual é a consequência disso? Galera, a China, tá? Ela é um país que acabou de se transformar num país urbano. Quando eu digo acabou de se transformar num país urbano, quer dizer que mais de 50% da população, ou seja, 50% mais um da população na China, acabou de se transformar em urbana. Então a China tinha até pouquíssimo tempo uma população de maioria rural. E o que é que está acontecendo com essa população de maioria rural? Outra transição. Acabou de acontecer. A população rural da China está migrando para as zonas urbanas. Quantos indivíduos, Trigueiro? Quando a gente pensa num processo migratório rural-urbano, né? Rural-urbano, entenda que esse movimento ele é paulatino, é pequeno. Mas na China, qualquer movimento migratório, meu filho, é muita coisa. Porque pense num negócio que tem na China, é chinês. Meninada, quantos indivíduos por ano saem da zona rural e vão para a zona urbana? 10 milhões de indivíduos. Isso quer dizer o quê, Trigueiro? Isso quer dizer, moçada, que a China tem que gerar todos os anos 10 novos milhões de empregos, sobretudo no espaço urbano. Se ela não fizer isso, a economia vai desacelerar. E é isso que vem acontecendo. Trigueiro, por que essa desaceleração vem acontecendo desde 2010? É inegável que você, estudante curioso de atualidades, lembre-se que a China não está só no mundo. Pelo contrário, ninguém está mais só no mundo. Segundo maior importador de produtos e serviços do mundo. Quem é? A China. Beleza? Terceiro maior mercado da União Europeia. A China. Quarto maior destino de venda dos Estados Unidos. A China. Então, meu filho, você acha que a China é importante? É a China, camarada. Já eu vou dizer ainda os Gs dos quais a China faz parte. E meninada, você tem que voltar para o ano de 2008. 2007, 2008, 2009, tá? Por quê? Lembra, óbvio, de crise imobiliária norte-americana, ok? E você lembra também da crise fiscal europeia. Trigueiro, isso interferiu de fato na China? Não tem a menor dúvida. Por quê? Galera, olha o que eu disse. Segundo maior exportador, tá, de serviços e de produtos do mundo. Segundo maior importador, tá, de produtos e serviços do mundo. Terceiro maior mercado da União Europeia. Beleza? Quarto principal destino de vendas dos Estados Unidos da América. A China está ligada ao mercado internacional. A China é o mercado internacional hoje, não tenha dúvida. Ao ponto de se falar, por muito tempo, de um grupo chamado G2. Né? As duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, em parceria forte. Hoje talvez nem tanto mais, mas enfim, por muito tempo, muito forte. Os Estados Unidos veem outras
tendências na economia, né, outros caminhos na economia, como, por exemplo, o chamado Acordo Transpacífico, que é justamente para bloquear, talvez, esse fôlego todo da China, e talvez isso tenha dado certo. Mas entenda, tudo isso mostra que a China vem perdendo, tá, importância, Trigueiro, de jeito nenhum, vem perdendo fôlego na economia mundial. E galera, quando eu digo a China vem perdendo fôlego na economia mundial, isso está ligado às crises econômicas. Por quê? Porque a China depende do mercado externo. E aí, Trigueiro, e o que é que a China vai fazer com isso? Eles vão deixar desacelerar a tal ponto do carro parar, eles vão fazer com que a economia chinesa tenha problemas recessivos de verdade? Não tem nem perigo, meu amigo. Por quê? Galera, entenda uma coisa, tá? Tá aqui para não derrubar em cima do computador, porque senão o prejuízo vai ser grande. Eita. Mas enfim, foi o Newton, vocês viram. Melhor do que eu. Galera, a China, tá? Ela passa por transições das quais eu já falei. Inclusive, inúmeras mudanças políticas recentes. Políticas, óbvio, que interferem na economia, justamente para tentar fazer arranjos. Esses arranjos, inclusive, para muitos especialistas, são necessários que a China faça, beleza? Entre eles, a China passou, né, por mudanças junto com o PCC, que eu gosto de colocar sempre aqui o Hzinho no final, tá? O que é isso, Trigueiro? É para você não confundir com o PCC, primeiro comando da capital, e nem com o plano de cargos e carreiras. Esse é o famoso Partido Comunista Chinês. Beleza? Partido Comunista Chinês. O PCC. H. Trigueiro, esse PCCH, ele tem o monopólio ainda da política na China. Galera, na realidade o monopólio dos partidos comunistas, né, da política chinesa, ela teve que ser quebrada por importância, por exigências internacionais, mas tipo, o que foi que aconteceu? Você tinha o PCC, e aí ele foi desmembrado, criaram os PCCzinhos, né, os pequenos partidos comunistas chinesezinhos, né, dos pequenos chineses comunistazinhos, e agora você tem o PCCzão, que continua a ser o PCC e acabou essa história. Beleza? Desde Deng Xiaoping, né? Tem que falar chinês. Xiaoping, Chong Ching Chung Ping. Em 1978, a China nunca tinha passado por tantas mudanças como ela vem passando recentemente. Trigueiro, 2014, o Partido Comunista Chinês, ele já criou uma série de medidas, né, que causaram muito impacto na China. Por quê? A gente teve um pacote de mudanças, tá? Em 3 áreas, sobretudo. Quais foram essas áreas, Trigueiro? Saúde, educação e habitação. Por quê? A China é um dos países que tem uma das maiores desigualdades sociais do mundo, galera. Você imagina pessoas de 30, 40 anos de idade, tá? Que nunca colocaram um pedaço de carne na boca, de carne bovina, que é a que é mais consumida no mundo, tá? Junto com ave, junto com suíno e daí por diante, né? Que são as mais consumidas na realidade do mundo. Você imagina isso na China. Aura, você tem milhões de pessoas que nunca comeram carne na vida. Você acha que o pessoal na China come cachorro, grilo, pernil. Por quê? Porque é bom, é cultural. Tem nada de cultural, é fome. Os grandes episódios de fome na China mostram essa grande desigualdade social. E a gente sabe que o Estado é muito forte na China. Mas isso também pode mudar. Na realidade, isso já está mudando. Pode ter certeza disso. Tá? Esses investimentos aqui, saúde e educação, são para reduzir as desigualdades sociais. Isso é plano do governo? É plano do governo. Por quê? Pensa comigo, a China depende do mercado externo, mas o mercado externo está em crise. Isso provoca uma desaceleração da economia na China.
Para fazer isso, o que é que a China tem? Para melhorar isso, o que é que a China tem que fazer? Ela tem que investir lá no mercado externo? Não, ela tem que fortalecer o mercado interno. Se ela fortalece o mercado interno, ela vai diminuir a dependência do mercado externo. Isso é bom para a China. Se ela fizer isso, ela não vai ter tanta dependência. E como é que ela faz para fortalecer o mercado interno? Aumentando o poder de renda da população. Como é que ela faz para aumentar o poder de renda da população? Uma população que não tem dinheiro para comer carne, reduzindo as desigualdades sociais. E reduzir a desigualdade social é, sobretudo, investir nessas 3 áreas de fato: saúde, educação e moradia. E isso vai fazer com que a população da China, que come arroz, tá, passe a comer agora arroz com feijão. Ah, professor, mas não vai melhorar nada. Vai. Né? Imagina que tu tem baião. Baião, sabe o que é baião, menino? Sabe? Baião. Na China não tem baião de 2, é baião de 1. É arroz com arroz e acabou essa história. Aqui não, tem um baiãozinho de 2, o feijãozinho dá uma força, né? Tua mãe diz, menino, come feijão, né? Que feijão é forte. Pronto, na China a galera tá comendo um pouquinho mais. Estou usando o exemplo do feijão, né, galera? Mas na China, pelo amor de Deus, né? Ninguém come feijão. Ah, professor, então na China agora tá todo mundo comendo carne, picanha, todo dia. Não. É um ossobuco rei por ano, né? Para 6 pessoas, só chupadinho no tutano e roda pra galera todo dia da família. Mas já melhorou. Antigamente era o quê? Grilo, cachorro. Né? Então as condições de vida na China, meninada, elas estão melhorando. Tão boas? Vai para a China, para tu ver se estão boas. Né? Tá ruim aqui no Brasil, tá? Depois vai na China, mas vai para tu ver como tá legal lá. Mas as condições de vida estão melhorando. De 1980 para hoje, tá? E aí, por favor, são dados do governo chinês. Posso confiar, Trigueiro? Não sei, mas enfim, são os dados do governo chinês. Segundo o PCC, a China tirou 600 milhões de indivíduos da pobreza extrema, tá? Então, melhorou, Trigueiro? Melhorou uma coisinha. Reduzir as desigualdades sociais é fundamental. As mudanças que estão acontecendo hoje, que são as maiores desde 1978, tiveram uma grande repercussão quando? A partir do ano de 2013. Trigueiro, foi o que aconteceu em 2013. O PCCH, de novo, Partido Comunista Chinês, tirou do poder um elemento chamado Hu Jintao. Eita, Trigueiro, esse bicho é invocado. Hu Jintao, que estava há 10 anos no poder. Não é Hu Jintao não, viu? É Hu Jintao. Tá há 10 anos no poder, negada bota um acento aqui, olha, desde putaria. Tá? Tava há 10 anos no poder e coloca, tá, para assumir essa China num momento de redução, de falta de fôlego, um elemento chamado Xi Jinping. Atual diretor. Beleza? Atual presidente. Moçada, quando você para analisar isso, você tem uma mudança na estrutura da China. É uma mudança de rumo, Trigueiro? É uma mudança de rumo. Dentro dessa perspectiva, o que é que a China quer? Esse elemento, ele quer, reduzir as desigualdades sociais, já disse para você. 2, Trigueiro, o que é que esse elemento vai querer? Atrair investimentos estrangeiros. Opa, professor, mas peraí. Que diabo é isso? Ele quer atrair investimentos estrangeiros? Quer. De empresa privada? Na China? Não pode. Tá errado. Porque isso vai representar o quê? Uma redução do papel do Estado. E eu não acredito que o papel do Estado da China vai ser reduzido, porque na China a negada, né, é doida. Meu filho, você viu que em janeiro de 2016, tá? Pessoal, isso pode cair nas provas de 2017? Isso pode não, isso vai cair. Se não cair, você liga pra cá, tá? Com gente conversa. 2016, a Bolsa de Xangai, em janeiro, ela teve perdas
de 20%. Sabe o que é isso? A negada está tirando os investimentos da China. Vixe, meu irmão, fudeu. O negócio está ficando sério. E aí, o que é que a China está fazendo? Ela está, inclusive, perdendo, né, a maioria das ações estatais, de empresas estatais, para o mercado para atrair novos investimentos. Ah, Trigueiro, então a China está fazendo isso. Tá, moçada, uma dúvida que muita gente tem com relação ao papel do Estado na China, desde a Revolução Mao Tse-tungiana, vamos dizer assim. Trigueiro, a China vem perdendo força, vem, sobretudo na economia. Na política, esse processo de perda de força da China ainda vai demorar uma data muito maior, tá? Mas economicamente, o Estado, ele vem reduzindo o seu papel, não tem a menor dúvida. Isso é comum? É comum. A China está dentro de um mercado onde as ideias que a gente tinha até pouco tempo, da chamada economia socialista de mercado, estão sendo reconstruídas. E é provável que economicamente, né, apesar do termo ser contrassensual, a própria economia socialista de mercado já não existe, óbvio, porque toda economia que é de mercado é capitalista e a China vem perdendo força. Mas politicamente, Trigueiro, como é que está a China? A China está bem? A China é forte? Filho, você acha que a China é forte politicamente? Você acha que ela tem importância? Eu vou lhe dar alguns exemplos, tá? Todo mundo já ouviu falar aqui do bom e velho Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, não já? Já, Trigueiro, já ouvi falar do Conselho de Segurança. Quem é que compõe o Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança é composto por 15 membros, beleza? Desses 15 membros do Conselho de Segurança, você tem 5 membros que a gente chama de efetivos, beleza? E a gente tem 10 membros que a gente chama de rotativos, tranquilo? Quem são hoje, porque na formação eram outros países, quem são hoje os 5 membros efetivos do Conselho de Segurança da ONU? Você tem um bloco formado por 3 grupos, que eu vou chamar aqui, só para não deixar a Guerra Fria morrer nunca, tá? De capitalistas, os Estados Unidos da América, a França, beleza? E o Reino Unido, tranquilo? E do outro lado eu vou colocar de vermelho, porque é a cor do demônio, esses capitalistas, esses socialistas malditos que querem acabar com essa liberdade maravilhosa do capitalismo, tá? A União das Repúblicas. Olha aí que coisa, Guerra Fria, macho, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em essência, sim, tá? Mas hoje a Rússia e a China amaldiçoada. Professor, a China está dentro do Conselho de Segurança da ONU, tá? Olha o papel desse grupo, olha o papel deste país, tá? É importante pra caramba. A China tem uma das maiores representatividades hoje dentro do Conselho de Segurança, tá? É um país que vem crescendo militarmente bastante, tem grandes investimentos junto com Estados Unidos e Japão, que são os 2 países que mais investimentos têm feito. A Rússia nunca deixou de fazer, é óbvio. Inclusive acabou de lançar o maior míssil atômico do mundo, o Satan. Né? Os bichos estão tudo perturbados e o Putin, o bicho é doido mesmo, tá? Putin mesmo. Quem gostou muito dele foi o Trump, né? Então os 2 vão dar bem certinho agora. Vai dar só no meio da bitola, eu quero ver um com raiva do outro. Aí a putaria vai ser grande, tá? Mas olha a China aqui. Trigueira, a China tá no Conselho de Segurança, tá? Porra, a China é forte, é. A China tá no G2, tá? Porra, a China é forte. Ah, Trigueiro, beleza. Então já entendi que a China tá mudando, tá? Qual é a implicação disso pro Brasil? Tem alguma implicação para o Brasil? A China mudar tanto? A economia chinesa desacelerando nesta velocidade? O Brasil vai passar por algum problema? Vai nada, macho. A crise é só interna.
né? O problema aqui é só os gastos do governo. O mercado não tem nada a ver com a economia brasileira. Não interfere em nada. O problema é só desses fuleiragens aí da política. Ei, Babau. BRICS. Você lembra alguma coisa? Ah, professor, lembra. Lembra quem? Lembra o BRICS, né? BRICS é igual a BRICS, pronto. Lembra. Ei, filho. Brasil. Rússia. Índia. China. E South Africa. Meu compadre. A África do Sul. Que você sabe só entra depois. Moçada, as relações econômicas entre o Brasil e a China, né, eram muito fortes. O Brasil se transforma no maior, a China, perdão, se transforma no maior parceiro comercial brasileiro. E o resultado é o quê? Se a China deixa de comprar do Brasil, sobretudo os nossos commodities, como, por exemplo, o minério de ferro, como, por exemplo, a soja, como, por exemplo, o petróleo, o que é que vai acontecer com a economia brasileira? Também vai sofrer o baque da recessão ou da desaceleração, melhor dizendo, da economia chinesa. Vai, Trigueiro, com certeza está sofrendo com isso, galera. Não tem a menor dúvida disso. Só o Brasil, no mundo todo, que sofre? Não. A China tinha outros parceiros, a própria Venezuela era um parceiro forte chinês. Ou seja, aliás, né? A China é um parceiro forte da Venezuela, porque a Venezuela não é parceiro forte de quase ninguém, meu filho. Resultado, a Venezuela também sofreu com isso. Os países que eu poderia chamar países aqui, né, em desenvolvimento, ou os países emergentes, estão da mesma forma sofrendo com essa desaceleração da economia na China. Óbvio, né, que para o mercado chinês, esse fortalecimento interno da economia vai ser muito melhor. Agora, Trigueiro, para o mercado externo e para países que vivem uma recessão, como é o caso do Brasil, tá? E que dependem da China para tomar fôlego, a China não está muito preocupada com isso, não. Ela vai dizer assim, não, mas espera aí, segura as pontas aí que já já a gente conversa. Agora eu tenho que ajeitar a minha casa, eu tenho que dar o grau é aqui, né? A China, sem dúvida nenhuma, tem uma participação importantíssima na economia, na política, tá? Na demografia mundial, no quadro natural, na importação, na exportação, mas a China busca hoje rearranjos internos, sobretudo, para que ela possa, incontestavelmente, reduzir a sua dependência externa. Trigueiro, o que é que a China quer? É isso. Então, quais são os motivos que a gente tem observado aí, né, da recessão na economia chinesa? Crise americana, crise da União Europeia, beleza? Redução do crescimento, redução do consumo, né, de produtos via China. Então, tudo isso provoca uma desaceleração na economia. E o que é que isso gerou de consequência imediata? A ação do Estado. A ação do Estado chinês, que, como eu já lhe disse, é forte. E o Estado chinês fez o quê? Opa, peraí, vem cá, vamos rearranjar aqui. Vamos aumentar, né? Vamos fortalecer o nosso mercado interno, vamos atrair investimentos estrangeiros, vamos reduzir as desigualdades sociais, vamos reduzir o papel do Estado na economia, vamos lançar pacote para melhorar economicamente, socialmente o nosso país. Isso, sem dúvida nenhuma, tem uma relevância muito grande. E galera, economia chinesa é assunto de prova, não tem a menor dúvida disso. Provas que variam desde concurso para a Polícia Militar, tá? Inclusive, parabéns para todo aluno AEP que foi aprovado aí no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Saiu o resultado aí da prova, né, objetiva. A gente está em TAF ainda, mas você sabe que você tem que correr atrás de fato. Então, cai China desde questões que envolvem Polícia Militar até, por exemplo, o concurso para Instituto Rio Branco. Tá? Então, China, meninada, é um assunto, sem dúvida, muito bacana para a cobrança da prova de vocês. Beleza? Mais uma vez lembrando, parceria rompida. Eu não quero mais papo com o professor Newton Matos. Aquilo é um cachorro,
tá? Pode mostrar o vídeo e marcar o vídeo para ele, mas a China vai viver rearranjos, assim como esta dupla vive também de rearranjos. Um fortíssimo abraço para todo mundo e até o próximo EP Atualidade.